Boa tarde a todos, good afternoon. Meu nome é Elisa Nolli, eu sou coordenadora de desenvolvimento de negócios na Câmara de Comércio Brasil-Canadá, CCBC. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes e palestrantes que se encontram aqui conosco. O Canada Day Festival é uma iniciativa da CCBC em parceria com a Air Canada e conta com o apoio de diversas entidades brasileiras e canadenses. Eu gostaria de chamar o Brent Jensen, que vai começar o nosso próximo painel, vai dar continuidade às nossas festividades, e agora a gente vai ter o painel sobre AI, tecnologia e inovação no oeste do Canadá. Brent, the stage is yours. Perfect. Thank you so much. We're so pleased to join you today. I join you here from downtown Edmonton at the Edmonton Global Offices. It's a balmy 32 degrees Celsius today. We appreciate our counterparts in Calgary and their presentation. Thank you for that information. Today, I want to talk a bit more about Edmonton and the Edmonton region. We have a special treat for you. We've brought in three really handsome panelists that are going to be really engaging, talking about talent in Edmonton, AI, and innovation now and into the future. When you fly into Edmonton, soon enough COVID will be over, I promise it. When you fly into Edmonton, you'll notice that our international airport code is YEG. And although that's our airport code, we like to think it stands for young, educated, and growing. The Edmonton metropolitan region is young. We're one of the youngest cities in Canada with a median age of just over 36 years old. To complement this, we've been celebrated as the best community in Canada for youth and youth work. We're educated from pre-K to PhD. Our region is amongst the most educated in the world. There are over 120,000 students enrolled in 7 post-secondaries that are publicly funded universities and colleges. We're increasingly attracting larger and larger groups of international and foreign students. We're recognized as the most entrepreneurial city and region in Canada. We're growing. Already one of the largest economic centers in Canada. We have a GDP of over just 105 billion. We're the fastest growing region in the country, and Alberta is the fastest growing jurisdiction in all of North America. In export growth, our region is outpacing the Canadian average by more than 2 to 1. In fact, we lead the nation with a growth rate of 10.8% in global exports, and much of that is driven by our strong manufacturing center. Now, Edmonton region is diverse, extremely diverse. With one of the most diverse regions in Alberta and Canada, we have 1 in 4 persons being a visible minority. Over 26% of the population speak immigrant languages. That's over 150 different languages represented in the region. Over 20% of our entire population in the Edmonton region are actually immigrants into the region. With all of that diversity comes a whole lot of culture. We are culture heavy, more festivals than there are weekends here in the Edmonton region all year round. From the coldest days in the winter to the hottest days in summer, Edmontonians and people from the Edmonton region love to get out. We play host to the world's largest heritage festival. This is a celebration of language, diversity, and culture. We're also home to the world's 2nd largest fringe festival. Vibrancy. We are vibrant. From being outside all winter, snowboarding, skiing, hiking, and biking all summer. We have the largest urban forest in North America. That's 22 times the size of Central Park. There's no shortage of trails and scenery here in the Edmonton region. We're a short drive from the Rocky Mountains. Those weekend getaways are all made so much better throughout the winter and summer, being able to get out snowboarding in the Rocky Mountains and hiking in the Rocky Mountains all summer. We play home to the University of Alberta. The University of Alberta is globally ranked as 87th university in the world for research and development. They're ranked 3rd for AI research and development. Research and development expertise is in state-of-the-art innovation centers. It's driven the region to become a world hub for AI and machine learning. We're part of the Pan-Canadian strategy on AI through the Alberta Machine Intelligence Institute. We are the epicenter of deep reinforcement learning, and we've attracted the likes of Google DeepMind, Volkswagen, and Microsoft. Now, I mentioned today we have 3 panelists. These panelists are all immigrated here from Brazil into the Edmonton region.
They're going to be conducting our panel in Portuguese for you. First up, we have Mr. Gabriel De Chichi. He's a software engineer from Brazil. He specialized in games and real-time 3D applications. He's been in Edmonton since 2019, initially with Improbable Games, a AAA gaming studio located here in Edmonton. Currently, he's working at Unity's Acceleration Solutions, a business-driven division aimed at a wide range of business partners to develop, maintain, and publish real-time 3D applications. We also have the current Vice President International at Concordia University of Edmonton. That's one of our post-secondary institutions here. He's been in that position since 2012. He was also in charge of Concordia Research Portfolio from 2015 to 2017. Now, Mr. Manfred Zuche is next to me, the best beard in the Edmonton region, and we're looking forward to see what he has to say about international students and talent and changes that he sees in the Edmonton region. Lastly, we have Mr. Levi Lellis. Now, Levi is a fellow at the Alberta Machine Intelligence Institute. He's a prof at the University of Alberta, and he is doing groundbreaking work at AMI and in AI and ML research and development. With that, I'm going to begin to pass the time off to our panelists. To do that, I'm going to ask Levi question number one. Edmonton and Brazil often is not associated with each other. How on earth did you from Brazil end up in Edmonton, Alberta? Levi? Thank you, Brent, for the introduction. So I'm just going to switch to Portuguese now. Thank you so much. Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Eu vou começar respondendo aqui a pergunta do Brent e já vou passar a bola aqui para o Gabriel e para o Manfred. É o seguinte, como que eu vim parar aqui? Bom, talvez antes de responder essa pergunta, só um pedaço da introdução que talvez tenha ficado faltando. Eu também sou professor na Universidade Federal de Viçosa, no Brasil, em Minas Gerais. E eu estou aqui como professor da Universidade de Alberta, nesse momento que eu estou de licença da Federal lá do Brasil. E como que eu vim parar aqui? Eu vim parar aqui a primeira vez em 2008, quando eu vim fazer o doutorado. Então foi uma pesquisa no Google que eu fiz, e eu estava procurando uma universidade onde eu pudesse fazer doutorado na área de inteligência artificial. E a busca que eu fiz foi relacionada à inteligência artificial aplicada em jogos. E eu encontrei a Universidade de Alberta, né? Na época, estava tendo um desenvolvimento muito grande pelo professor Jonathan Schafer. O Jonathan Schafer, ele foi uma das pessoas que desenvolveram um sistema chamado Chinook, que joga o jogo de damas, e foi o primeiro sistema de computador a ganhar um campeonato mundial, né? Ganhou um campeonato mundial de damas, se eu não me engano, em 94. E aí ele estava dando uma palestra, eu vi essa palestra dele, e ele trabalha aqui na Universidade de Alberta, e eu falei, eu quero trabalhar com esse cara. Então eu apliquei para o doutorado aqui, fiz doutorado, depois eu retornei para o Brasil e dei aula durante 6 anos na Federal de Viçosa, e agora eu estou de volta aqui na Universidade de Alberta. Então essa é uma história bem resumida, né, de como eu vim parar aqui, e eu vou passar agora a bola para o Gabriel. Gabriel, como que você veio parar aqui em Edmonton? Opa, tudo bem, pessoal? Olá a todos. Hi, everyone. Então, minha história para chegar aqui, como foi falado, eu trabalho com jogos, eu sou programador de jogos há mais ou menos 6 anos. Fiz faculdade também em Minas Gerais, na Universidade Federal de Uberlândia, e comecei a trabalhar com jogos no Brasil. E o Canadá sempre foi um namoro que eu tive. Quando eu olhava muito para frente, mesmo gostando muito das empresas que eu trabalhava no Brasil, eu pensava um pouco em vir para cá, porque aqui é um dos maiores polos, o Canadá como país é um dos maiores polos de desenvolvimento de jogos do mundo. O interessante é que eu nunca tinha ouvido falar de Edmonton, apesar de uma das maiores empresas de jogos do mundo estarem aqui, que é a BioWare. Muita gente que joga vai conhecer eles. Fizeram jogos que marcaram uma geração, como o Dragon Age, o Mass Effect. E então, sem saber, né, eu comecei a aplicar vagas, olhei várias cidades, Edmonton, uma delas, e o que eu encontrei aqui foi um estúdio novo, que acabou de surgir, a Improbable, um estúdio AAA que foi feito por veteranos da indústria de games da BioWare. E eu
eu tava tremendo. Eu lembro que eu tremia bastante na entrevista, eu tava muito interessado em trabalhar com essas pessoas. Eu acho que foi o que mais me atraiu aqui, essa tecnologia e esse know-how. E também eu acho que a ambição dos projetos, né? Projetos grandes, ah, projetos que levam anos. Enfim, então, isso que me atraiu, eu apliquei para um monte de vaga. Eu fico muito feliz de ter caído aqui em Edmonton, porque é uma cidade que, apesar de eu não conhecer, hoje eu não quero sair, porque eu gosto muito de morar aqui. E foi isso, eu fiz a entrevista, eu acabei passando, cheguei aqui no começo de 2019 e venho, eu e minha esposa, a gente vem nos adaptando e quanto mais tempo passa, mais Edmonton vira uma casa pra gente. Ô, Manfred, você quer responder agora? Como você chegou aqui em Edmonton? Pode ser. Muito boa tarde a todo mundo aí. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu sou Manfred Zoic. Vamos começar assim, ó. Eu sou um brasileiro, família de imigrantes por várias gerações. Eu nasci na Guatemala, criado no Brasil. Eu morei 2 anos e meio na Alemanha, 11 anos na França, sempre voltando para o Brasil. E agora estou em Edmonton há quase 15 anos. Como eu vim para cá, eu estava na Universidade do Brasil, trabalhando lá, e as minhas áreas de atuação agora estou mais em administração, são teologia, estudos religiosos e direito, e vim para cá porque houve uma nova oportunidade de uma posição de reitor de uma escola superior de teologia, que eu fui por quase 5 anos. Aí eu saí daí e fui para a Concórdia, que fica... Na verdade, essa escola de teologia fica no campus da Concórdia, na Universidade Concórdia de Edmonton. Lá eu comecei como vice-presidente, ou pró-reitor internacional, e meu privilégio foi de começar, assim, do zero, a internacionalização da universidade, porque ela era, naquela época, em 2012, quando comecei lá, ela era confessional, luterana, ela era local, era um centro universitário, e em 2015 mudou muita coisa. Nós recebemos o status de universidade, nós mudamos e nos tornamos seculares, não existe mais o vínculo à igreja que nos fundou, porque não havia mais contato por muito tempo. Então, ela é secular, ela é pública, por assim dizer, e aqui eu tenho esse portfólio, então, de todas as relações externas e internacionais. A gente está aqui há 15 anos. Só para dizer uma coisa, a Concórdia não tem ligação nenhuma com Montreal, tá? Montreal, a Université Concórdia de Montreal, eles pegaram o nome Concórdia nos anos 70. Nós estamos fazendo 100 anos esse ano, tá? 2021. Então, muito feliz de estar em Edmonton, a nossa família adora aqui, Sunny Alberta. A gente pode falar da cidade um pouquinho mais daqui a pouco, né? Legal, legal. Eu acho que eu queria perguntar para vocês qual foi mais ou menos a primeira impressão que vocês tiveram. Que época do ano que vocês chegaram e qual foi a impressão? Eu acho que a impressão pode ser bem diferente dependendo da época que você chega. Eu cheguei em agosto, então o clima estava bom, o Fringe, esse festival que o Brent estava falando para a gente, estava acontecendo. Então a minha impressão foi a melhor possível, foi muito legal, né, quando eu cheguei. Mas eu queria ouvir a história de vocês também, o Gabriel e o Manfred. Bom, vou falar a minha aqui. Eu cheguei em maio e eu acho que eu dei um pouco de sorte, né? Maio é quando as coisas estão começando a ficar boas, né? Eu não cheguei no invernão de dezembro. Então, maio é começo da primavera aqui, né? Ou já é primavera, se eu não me engano. Então, aquela época que é friozinho e para o brasileiro é muito frio, né? A gente chegou aqui, pegou -12, a gente estava tremendo de frio. Mas a gente chegou nessa época e foi muito bom, porque a gente não teve que preocupar com roupa de frio, esse tipo de coisa. Então, essa parte ajudou bastante. E também a gente vê bastante da natureza, né? Tem pouca neve, nunca tinha visto neve, então tive que esperar até novembro para ver neve. Mas, enfim, chegamos aqui sem muita diferença do Brasil, só a temperatura um pouco menor. Mas no -2, com uma boa jaqueta, você aguenta bem. O que deu bastante tempo para a gente se preparar para o inverno, que é chegar em dezembro, e aí a gente tinha que estar preparado. Quanto a mim, quando eu contei para os meus colegas do direito na universidade que eu ia me mudar para Edmonton, um deles era um antigo comissário da Varig. Ele me disse assim: eu gosto de Edmonton, já estive várias vezes lá, e Edmonton para mim parece uma mistura de Nova York e Suíça.
uma comparação que é muito inusitada. O pessoal de Edmonton acha interessante quando eu conto essa história. E então, a gente chegou em janeiro, voando sobre os últimos quilômetros sobre Edmonton, era um lençol branco, né? Cadê a cidade, né? Ok, a gente já não chega na cidade, o aeroporto é 45 quilômetros daqui, né? Então, tu aterriza naquele lençol branco, e assim foi nossa chegada aqui no inverno. Quando chegou maio, Gabriel, naquele primeiro ano, a gente ficou deslumbrado, como Edmonton é verde. Quando esse lençol sumiu, a cidade é verdíssima, já como disse o Brent, é maravilhosa, né? É uma das maiores parques áreas de parque urbana da América do Norte, e é fantástico. A impressão também é outra coisa, Edmonton era bem diferente na época, bem rapidinho. Existia um aeroporto do centro que impedia os prédios serem construídos mais altos. Então a skyline era diferente. Hoje em dia já não existe mais, há 7 anos, acho que 8 já esse aeroporto não existe, e a skyline está mudando bastante. O centro está mudando completamente. Era muito pacato assim quando eu cheguei aqui, e agora está ficando muito bonita a silhueta e muita coisa de vida nova no centro, né? Não é, Levi? Você contando essa história, parece estar falando assim, quando eu cheguei aqui, tudo era mato, né? Esse aeroporto existia, aquele outro aeroporto não existia, mas a parte verde da cidade é realmente muito bonita, né? Para quem gosta de fazer caminhada, fazer trilha, andar de bicicleta, não faltam opções. Tem sempre uma trilha nova para conhecer. E mesmo no inverno, né? As pessoas têm bicicletas especiais de inverno que dá para fazer trilha, mesmo durante o inverno. Eu acho que uma outra coisa que me marcou bastante quando eu cheguei aqui foi o trânsito, né? As pessoas aqui elas tendem a reclamar muito do trânsito, mas eu até gosto bastante de como o trânsito funciona na cidade. E aí um negócio que me chocou muito foi quando, assim que eu tinha chegado, eu estava procurando um lugar para morar, né? Não tinha um lugar para morar ainda, e estava andando muito ali pelo centro da cidade. E tinha uma avenida super grande, eram 3 faixas de um lado, 3 faixas do outro lado, e eu precisava atravessar. Né? E o que a gente faz quando atravessa? Espera, não está vindo carro nenhum, e aí você atravessa. Só que aqui, quando você para do lado da rua e mostra que você quer atravessar, isso na verdade é proibido, né? Você pode ser multado por causa disso. As pessoas param, né? Porque elas, sei lá, assumem que essa pessoa está desesperada e precisa atravessar a qualquer custo. Então, as 3 fileiras de um lado pararam, as 3 fileiras do outro lado pararam. Eu fiquei morrendo de vergonha, né? E aí eu atravessei rapidinho. Aí dali para frente eu aprendi, né? Tem que atravessar sempre na faixa ali direitinho. Então, esse foi um negócio assim, que me marcou bastante no início, como as pessoas respeitam muito o pedestre. Né? Eu acho isso bem legal. Tem alguma história, Gabriel e Manfred? Segurança também é muito boa aqui. Claro que existe criminalidade, não existe um paraíso na Terra, mas a segurança não dá para comparar. O sentimento o sentimento de segurança social aqui em todos os lugares é fantástico, né? Uma historinha só para quando eu estava ali começando internacional, para ligar para fora da universidade eu tenho que fazer o 9. Aí para fazer uma ligação internacional tem que fazer 011. Aí eu estava ligando para algum outro país e aí eu esqueci o 0, aí ficou 911. Aí já estava chamando, e chama a polícia, emergência, né, tudo. E aí eu desliguei, porque sem querer. Aí já tocou de volta o telefone e a pessoa me disse, você tem um problema? Eu disse, não, eu sou pró-reitor internacional, estava tentando ligar para fora e fiz esse erro. Aí ele me disse, você então, na próxima vez, fica na linha e explica, ok? Falei, muito obrigado, desculpa por isso. Aí, quando eu desliguei o telefone, bateu na minha porta do escritório, chegou a segurança, um segurança da Concorde, e disse, alguém ligou para emergência aqui, está tudo bem? Então, isso tudo em espaço de alguns poucos minutos, né? Só para mostrar como a resposta aqui da segurança é boa. Né? Eu tenho uma também. Eu tive a de atravessar a rua também, só que eu acho que eu não tive que. Eu não acabei atravessando. Eu tava andando assim, direto, né? Quase olhando para baixo, aí de repente eu percebi que as pessoas do meu lado pararam de andar. Aí eu vi que, tipo assim, que tinha fechado o sinal. Eu falei, tá bom. E todo mundo parou, assim. Aí eu falei, tá bom, aqui eu tenho que respeitar. Mas uma coisa de segurança interessante, na nossa primeira semana aqui,
a gente estava falando com uma pessoa aqui de Edmonton, né, que a empresa fez contato para ajudar a gente a escolher lugar, esse tipo de coisa. A gente não sabia das regiões, né? E eu lembro da moça falando muito preocupada, assim, você tem que evitar esses lugares aqui porque esses lugares são muito, muito perigosos, muito, muito perigosos mesmo. Eu falei, caramba, que é isso? Perigoso o quê? Perigoso como? Foi o que eu perguntei para ela. Ela falou assim, não, esse aqui, se você aqui nesse lugar, que era mais no centro, um lugar um pouco mais afastado, se você deixar a sua bike, às vezes o pessoal pega e tal. Eu falei, tá bom, entendi. Entendi o nível do que eles consideram muito perigoso aqui. Eu falei, moça, eu acho que tá tranquilo. Se o muito perigoso é roubar a bike, tudo bem. A gente não se preocupa tanto. E essa foi, eu acho que uma dos principais quebras, assim, logo depois que a gente chegou. A gente ouvia dizer, mas aqui você se sente muito seguro de andar de noite. Minha esposa, assim, voltando para casa à noite, ela se sente muito segura, até no centro, que é o lugar onde tem mais gente, assim, e pode ser um pouco mais perigoso, como toda cidade. Até no centro a gente se sente bem seguro aqui. Não, legal. Eu tô acompanhando as perguntas que tem aqui no chat. Tem bastante pergunta legal. Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas elas, mas de uma forma geral tem muita pergunta aqui para o Gabriel responder. Relacionado ao que eu preciso para desenvolver jogos, né, para ir para o Canadá e trabalhar em empresa de jogos no Canadá. Então, vou mudar um pouco o assunto e um pouco mais para essa área. E eu queria te perguntar, Gabriel, até a gente conseguir chegar, né, nessas perguntas, como que é o mercado de jogos aqui? Eu conheço um pouco da história, mas talvez eu não conheça a história correta. Mas, para mim, a BioWare foi a grande primeira empresa, né, dentro de Edmonton, e ela se destrinchou, né? As pessoas acabaram criando novas empresas em Edmonton a partir desse estúdio que existia da BioWare. Mas eu não entendo exatamente como funciona essa história. Então, se você puder falar para a gente um pouquinho como que é essa história, quais estúdios que existem aqui hoje, né? Qual que é a tendência de estilo dos jogos desenvolvidos na cidade, né? Se você puder contar um pouquinho mais disso para a gente. Claro, claro. É basicamente isso que você falou mesmo, Levi. Aqui, a BioWare meio que fundou o desenvolvimento de jogos na cidade décadas atrás. E ela ainda, eu diria que ela é a única muito grande que está aqui, mas os estúdios realmente se quebraram. Então, a Improbable é um estúdio que... O estúdio aqui é pequeno, tem 60 pessoas, mas a empresa por trás tem 400. Logo aqui do lado, a Unity tem um estúdio também. Não em Edmonton, mas em Alberta. E o que acontece é que, em geral, você tem alguns estúdios grandes que fazem jogos AAA, jogos que vão levar anos, que levam muito tempo para serem desenvolvidos, e vários estúdios menores que fazem jogos indies, que acabam pegando muito da experiência dessas pessoas que saem da indústria AAA. Então, aqui é mais ou menos o estado aqui em Edmonton, e eu diria que é o estado na grande maioria do Canadá, nas províncias, né, nas cidades que tem muita cultura de desenvolvimento de jogos. E é interessante, assim, eu vim aqui procurando uma cultura de pessoas que faziam jogos há muito tempo e é impressionante, assim, você fala com pessoas que fizeram jogos que você jogou quando você era pequeno, que fazem jogos há 15 anos, assim, é engraçado, assim, ninguém que faz jogos no Brasil, tá começando agora, porque no Brasil a indústria já tá ficando um pouquinho mais velha, mas era difícil ver gente fazendo jogos no Brasil que tinha filho, era tudo gente nova. Aqui tem gente que tem 60 anos e faz os jogos lá do Nintendo e agora trabalha em jogos até hoje. Isso é muito legal. Você vê que é uma indústria que no Brasil às vezes parece um sonho, assim, parece uma coisa pouco ortodoxa, mas aqui é um emprego como qualquer outro, né? Você faz faculdade, tem cursos especializados para jogos e você entra na indústria. Não, legal demais. Eu queria... Manfred, manda ver, Gabriel. Eu queria só te perguntar, Levi, assim, a gente não trabalhou junto, né? Mas você trabalhou um pouco com a Improbable e tem essa pesquisa aplicada de inteligência artificial. E uma coisa que eu gostei muito, que aqui era novo para mim, era o quanto que a gente estava perto da faculdade, né? Enquanto a gente queria desenvolver uma tecnologia, um jogo, a gente estava muito junto com a faculdade, porque o departamento aqui de inteligência artificial é muito forte. Aí, quando você quiser falar um pouquinho disso para a gente, eu estou bem interessado. Não, legal, legal. Eu tenho uma pergunta engatilhada aqui para o Manfred. Eu vou responder a sua primeira e já mando para o Manfred. Eu trabalho com inteligência artificial, né? Eu faço pesquisa
E eu sou professor, né? Dou aulas de inteligência artificial também. E a gente usa muito jogos como um ambiente de teste, né? O jogo é a forma perfeita, né, para a gente testar novas ideias, novos algoritmos. Às vezes a gente brinca que os jogos são para IA, assim como a Drosophila é para genética. Porque a gente consegue fazer testes rápidos, a gente consegue ver o que acontece, a gente consegue entender, né, o que está acontecendo. Né? Se você tem uma nova ideia de um algoritmo de inteligência artificial, talvez a melhor forma de testá-lo é em um ambiente de um jogo, né, que você consegue visualizar e entender exatamente o que está acontecendo. Né? Para os programadores de plantão, você consegue depurar melhor o seu código, ver se tem algum bug, você vê aquilo de fato acontecer. Então, tem essas duas vias, né? A via de a gente utiliza os jogos para desenvolver inteligência artificial, mas a gente pode também utilizar a inteligência artificial para melhorar os jogos, né? E isso é o que a gente tem discutido com a Improbable. Como que a gente pode pegar algumas dessas tecnologias que a gente tem desenvolvido e aplicar em jogos comerciais, né? De forma que vai melhorar a experiência do usuário, né? Tornar o desenvolvimento mais rápido e por aí vai. Só para dar uma ideia melhor do que a gente faz na universidade, a gente tem pesquisado bastante programas de computador que escrevem programas de computador. Então, são sistemas inteligentes que você passa uma tarefa para ele e ele escreve um programa de computador que vai resolver aquela tarefa. E aquela tarefa pode ser, por exemplo, aprenda a jogar esse jogo. Né? Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai buscar nesse espaço de diferentes programas que você poderia escrever e tentar descobrir um programa que vai jogar bem aquele jogo. E qual que é a vantagem, né, de a gente ter esse tipo de sistema? Uma vez que a gente tem um programa, a gente pode tentar entender aquele programa. Não necessariamente vai ser fácil a gente abrir um programa escrito por um programa de computador e entender o que está acontecendo ali dentro. Mas a gente tem visto em alguns experimentos que a gente tem feito, em jogos de tempo real, por exemplo, que muitas vezes a gente olha o programa e entende o que está acontecendo. Né? De repente, o programa de computador ele quer utilizar uma determinada estratégia no jogo. A gente pode ir lá e modificar aquela estratégia, mudar um pouquinho o código dele e trocar a forma como o agente está jogando o jogo. Então, isso aí pode ser utilizado de formas diferentes, assim, pelo menos a gente espera, na indústria. De repente, para dar uma solução inicial, de repente você está escrevendo um programa que vai interagir com o usuário, com o jogador. E aí, para você não ter o trabalho de fazer aquilo do zero, né, você pode utilizar esse sistema que vai te dar uma solução inicial e você modifica aquela solução inicial para atingir os desejos do designer e por aí vai. Então, seria uma ferramenta de auxílio à escrita desse tipo de sistema. Legal demais. A gente pode voltar a conversar mais disso aí. Isso aí, se deixar, eu falo horas e horas sem parar. Eu sou bastante empolgado com esse tema. Mas deixa eu passar uma pergunta para o Manfred, que é importante eu ver aqui no chat. As pessoas estão perguntando de programas de extensão, programas do tipo de college da Concórdia. Aí, se você puder falar, Manfred, o tipo de alunos, né, que vocês recebem, alunos internacionais, quais os tipos de programas, se tem alunos do Brasil, né, e como que isso funciona. Certo. Tá, então a Universidade de Concórdia é realmente diferente. Agora, com 100 anos, é totalmente outra cara, é outro nome, é outro... enfim, tudo é diferente, como eu já falei, mas em 2016 nós começamos a fazer uma mudança lá, baseada no modelo brasileiro. Nós criamos o primeiro centro de tecnologia. É pequena a universidade, tá? A Universidade de Concórdia tem 100 anos, mas sempre foi pequena. Tem o maior número de alunos hoje, com 3.300 alunos, mas sempre foi pequena e será assim, uma experiência personalizada, né? Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos a ideia do Tech Campus para o nosso campus. Criamos três centros já desde 2016, o Centro de Inovação e Pesquisa Aplicada, com incubadora e um laboratório próprio, Centro de Inteligência Artificial Aplicada também, que é bastante ativo, vou falar um pouquinho mais desse aí, e o último que a gente criou ano passado, em janeiro, foi Centro de Energia Renovável Aplicada. Então, a Concórdia está entrando na área tech. Ela era uma universidade, ela era uma instituição de artes liberais. Esse lado tech é completamente novo para a Concórdia, e nós estamos aí colaborando com a Universidade de Alberta, com a AME, que eu também vou mencionar daqui um pouco. Também criamos a extensão, um modelo brasileiro, em 2018, aqui, é um centro de extensão e cultura. Então, o que acontece?
para falar sobre o que a universidade está oferecendo para a educação, nós entramos num convênio com 3 outras instituições, tá? Isso foi em 2019. Bow Valley College em Calgary, essa é a única instituição de Calgary que está nesse venture. Depois Northwest College em Edmonton e Athabasca University da região de Edmonton e Concordia, junto com a Alberta Machine Intelligence Institute, AMI, a gente ganhou uma verba bastante significativa do governo federal para estabelecer pathways, AI pathways, caminhos universitários ou caminhos de educação em AI. Estamos desenvolvendo agora mesmo, as we speak. Tem uma reunião, depois dessa aí tem a reunião do Steering Committee, eu já estou pulando para a reunião desse grupo. O que é isso aí? Isso aqui é desde o 2º grau até o PhD, pessoas podem entrar nesse caminho e pegar saídas diferentes. Saídas com credenciais, que podem ser um bacharelado, podem ser um mestrado, pode ser um doutorado, ou pode ser um certificado, um diploma, né? Isso é uma coisa bastante importante e a Concórdia joga nesse time com nosso modesto tamanho. Não podemos comparar a Concórdia com a Universidade de Alberta nessa questão, mas a Concórdia tem um centro de AI que está sendo respeitado, que está fazendo coisas. Por exemplo, eu posso dar uma rápida overview aqui sobre o que a gente faz com empresas. Por exemplo, a gente está trabalhando com uma empresa para otimizar sensores químicos reutilizáveis. A gente trabalha com a Carbisa, que é uma app para fazer assim, combinar quem quer comprar um carro, combina o comprador com o financiador. Qual é a situação do comprador e do financiador? Isso aqui é uma startup. Com a Telos, que é uma companhia de comunicações, estamos fazendo uma questão de AI com o lixo normal e lixo orgânico. Alguém aqui perguntou sobre radiologia. Nós temos um projeto com um doutor de Manitoba, uma clínica de radiologia lá, e a gente desenvolveu até já a IP. Estamos comercializando um projeto que reduz a radiação sobre pacientes, mantendo a fidelidade das imagens. Isso com AI, né? Então, são coisas que a gente está fazendo. Na questão internacional, os alunos internacionais que você... Concórdia tem uma internacionalização compreensiva. Essa foi a visão que a gente trouxe para a Concórdia. Nós acabamos de assinar, por coincidência, o 100º convênio dos 100 anos aqui. E foi e um dos que a gente assinou agora foi o Instituto Federal Rio Grandense de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós estamos desenvolvendo projetos já com colegas brasileiros, em Santa Catarina, para previsão e mitigação de enchentes. Com colegas da IFSU, nós estamos conversando com o Tecnopuc, com o Tecnocinos, conversando, e já também com a França, na questão da economia do mercado, com AI, e também na Espanha. Já estamos em Barcelona, nas tratativas com cooperação. Alunos aqui, nós temos 20 conveniados no Brasil, os alunos internacionais de intercâmbio adoram aqui, né? Eles arrancam os cabelos para ficar mais um semestre, né? Para prolongar, se puderem. E aí, quando podem, estão felizes. Aí, quando não dá, estão tristes e tal, né? Mas bom intercâmbio com o Brasil. Alunos internacionais adoram Edmonton. A gente tem que dizer que eles vêm da Ásia, da Europa, das Américas. É bastante, como disse já o Brent, bastante jovem a cidade, vibrante. E a Concórdia passou de 2% alunos internacionais em 2012 para 18% hoje em dia, alunos internacionais. Então, nós temos isso como muito importante, né? As nossas amizades e cooperações internacionais. Não, legal demais. Eu tenho uma pergunta aqui, a pergunta, na verdade, do chat, sobre qual o perfil, né, das pessoas que vêm para desenvolver jogos. Eu tenho a minha resposta, né, porque os meus alunos sempre me perguntam isso também, mas eu prefiro muito mais ouvir a resposta do Gabriel. De repente, eu vou até atualizar a minha resposta que eu tenho que dar para os meus alunos depois que eu aprender aqui com o Gabriel. Então, Gabriel, se você puder responder essa pergunta. Beleza, pressão aqui, né? Espero que a resposta seja boa. Mas sendo super resumido, né?
Perfil de pessoas que vêm para cá, de forma geral, tem que saber o inglês, é claro. Não precisa ser super fluente. Eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem uma pressão muito alta com o nosso inglês. Você tem que saber se comunicar. Se a comunicação foi feita, tá bom. E agora, especificamente para jogos, né? Eu sempre falo, programador de jogos tem que saber duas coisas. Tem que saber programar e tem que saber jogos. E é só isso. Então, em termos de programação, ter bases sólidas, ciência da computação, algoritmos, esse tipo de coisa. Então, se você está fazendo faculdade, por mais que você não veja sentido nessas coisas da faculdade, abraça elas. Até se você não for usar na prática, isso vai fazer muita diferença para você. E se você não está fazendo faculdade, eu não fiz faculdade de computação, fiz engenharia, dá para você estudar também por conta, tá? E por fim, o específico de jogos, né? Então você tem um pouco de matemática visual, matemática 3D, vetores. Isso, eu diria que a melhor forma de aprender essa parte de matemática é aprender uma engine, né? Então a Unity, por exemplo, que é a empresa que eu trabalho, ela faz uma engine, um motor gráfico, um software para você fazer jogos, eu sempre fico abismado, é tão fácil você fazer jogos lá que você até esquece do tanto que era difícil fazer jogos há 30 anos atrás. Então, se você tem interesse, começar a mexer numa engine dessa, como a Unity, e essas duas coisas, programação e jogos, é o perfil para você vir para cá. Bacana, bacana. Vou seguir nessa linha, né, de perguntas do que eu tenho que fazer para conseguir seguir essa ou outra carreira. E uma outra pergunta que apareceu aqui é com relação à pós-graduação em IA, né, na Universidade de Alberta. A pergunta foi relacionada à bolsa, né, se tem bolsa para alunos internacionais. Todos os alunos que são aceitos pela Universidade de Alberta, eles têm bolsa. Então, você vem para cá fazer mestrado ou doutorado é porque você tem bolsa daqui. Então, se você foi aceito pelo programa, significa que o programa ele vai te pagar até você formar. Né? Tem um período de tempo para você formar. Né? Durante esse período de tempo, né, o programa ele paga para você. Hoje em dia, a competição da pós-graduação em computação da Universidade de Alberta é muito grande, é extremamente competitivo. Eu brinco que se eu estivesse tentando hoje em dia o doutorado aqui, eu não conseguiria. Né? Eu dei sorte porque eu tentei o doutorado em 2007, né? E as coisas mudaram bastante de lá para cá. Né? A universidade ela cresceu bastante nessa área de inteligência artificial, né? E o número de pessoas aplicando, tentando, é muito grande. Né? Então, o número de pessoas tentando cresce, e aí a competitividade ela fica absurda. O caminho que eu vejo mais simples, né, se você tem interesse em pós-graduação, nessa área aqui na Universidade de Alberta, é tentar o mestrado. Né? O mestrado ele é um pouco mais tranquilo de você entrar. Né? E aí você pode fazer o mestrado e aí você segue com o doutorado, né? De repente com o mesmo orientador ou orientador diferente. Mas geralmente é o caminho mais fácil de ser feito. Né? Eu vejo algumas pessoas, né, que vêm do Brasil para cá e elas seguem esse caminho. Né? De repente não consegue entrar direto no doutorado, mas consegue entrar no mestrado. E aí do mestrado já engata direto junto com o doutorado. Então, esse é o caminho mais simples que eu vejo de ser feito para fazer pós-graduação em IA aqui na Universidade de Alberta. Levi, Manda ver, Manfred, manda ver. Posso falar um pouquinho sobre pós-graduação aqui, só um pouquinho em relação à Concórdia? A Concórdia tem 2 mestrados já mais antigos, que são mestrados em segurança da informação. Isso é uma área de nicho aqui da Concórdia, mestrado em segurança da informação. Mas criamos um novo mestrado agora em ciências em IT. E esse mestrado em ciências em IT tem um componente também de aprendizado de máquina. Então, só queria dizer essa questão da pós-graduação também na Concórdia, tá? Então, legal demais. Tem várias opções, né, na província, não é só a Universidade de Alberta, tem a Universidade de Calgary, tem Concórdia, tem outros colleges aqui na região também. E eu, para ser bem sincero, não conheço muito. O que eu conheço realmente é a Universidade de Alberta. Até a Universidade de Calgary eu já não sei falar muita coisa. Uma outra pergunta que eu vi no chat que eu queria responder é relacionado a IA e agricultura. Aqui na Universidade de Alberta, a gente tem o instituto, né, que o Brent mencionou para a gente, o AMY, do qual eu faço parte, que ele recebe financiamento federal. Então, foram 3 centros que foram criados pelo governo federal. Tem um em Montreal, tem um em Toronto e o outro aqui em Edmonton. Então, esses 3 centros, eles recebem financiamento federal. E o centro daqui de Edmonton, ele chama-se AMY, e ele tem um papel maior do que o papel apenas da pesquisa. Né? Ele tem um papel de ensino, onde foi desenvolvido, por exemplo, um MOOC,
uma disciplina de aprendizagem por reforço que vocês podem fazer no Coursera, né, que foi desenvolvido aqui pela universidade em parceria com o AIME. Então, o que eu estava dizendo? A gente estava fazendo uma parceria do AIME com a Universidade Federal de Viçosa para fazer um instituto de IA e agricultura. Infelizmente, a gente perdeu o projeto lá, era uma competição, né, no Brasil, da FAPESP, e o FMG acabou levando, né, esse edital. Mas é algo que a gente tem em mente aqui no AIME, né? A gente acha que seria muito interessante ter esse tipo de parceria relacionada à agricultura e IA, né, para alguém aí que perguntou no chat. A gente não tem nada de fato funcionando nesse momento, mas é algo que a gente tem em mente, né, para fazer esse tipo de parceria. Manfred, eu estou vendo que você está colocando alguns links, você quer adicionar alguma coisa? Não, eu vi uma pergunta que pediram para botar o link desse mestrado ali, tá? Só coloquei ali. Legal. Então, eu posso continuar falando do AIME. Acho que eu sigo falando do AIME por um bom tempo. A gente tem mais uns minutinhos. Então, o que o AIME faz? Ele atrai as pessoas para a universidade. Então, ele consegue oferecer um financiamento bastante generoso para a pesquisa. Então, as pessoas filiadas ao AIME e esses outros dois institutos, né, que tem um em Montreal e o outro em Toronto, a gente acaba tendo bastante recurso de pesquisa. Então, basicamente, ainda mais no meu caso, que eu estou vindo no Brasil, o Brasil está passando por um momento bastante difícil, então eu fico bastante grato, né, ao AIME e à universidade por me acolherem, né, nesse momento complicado que a gente vive lá no Brasil. E é basicamente um oásis, né? Aqui a situação é tão boa, né, de pesquisa e questão de recurso que é fenomenal. Então, quando você... eu vi que o Brent colocou ali o link do AIME, né? Se vocês entrarem, são muitos pesquisadores. Então, é uma satisfação muito grande para mim, para eu trabalhar junto com essas pessoas hoje em dia, né? Uma aprendizagem assim, constante que eu tenho por trabalhar com essas pessoas. E o mesmo serve para os alunos vinculados ao AIME, né? Então, por isso que eu digo hoje em dia, né? O Brent mostrou ali o ranking, né? O Edmonton, a Universidade de Alberta, como a terceira melhor do mundo para fazer pesquisa em IA. Eu, na verdade, eu vejo como o melhor lugar do mundo hoje em dia. É difícil ver um lugar melhor do que Edmonton para fazer pesquisa em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, né? Pela quantidade de financiamento federal que a gente tem, parcerias com a empresa que a gente tem e a atração que aconteceu nos últimos 15, 20 anos, né, de várias pessoas interessadas em fazer pesquisa em inteligência artificial e aprendizagem de máquina aqui na Universidade de Alberta. Então, assim, o número de alunos fazendo pesquisa nessa área é muito grande, aproximadamente 200 alunos. Então, assim, é um ecossistema perfeito, né, para você conhecerem outras pessoas, começarem iniciativas relacionadas à inteligência artificial. Então, assim, vale bastante o investimento. De repente, você já fez mestrado, gosta da área, de repente, vale a pena fazer um outro mestrado, né, para você entrar nesse ecossistema. É um ambiente super favorável, né, e eu gosto bastante, né, de fazer parte dele. Gabriel, Manfred, não sei se vocês têm alguma coisa a adicionar. Só dizendo também o seguinte, existe também existem várias agências de financiamento e de bolsa que apoiam essas iniciativas, como Alberta Innovates, né? Erin, a Concórdia faz parte da rede de Edmonton de inovação, e nós tivemos já financiamentos para alguns projetos disso aí. Uma coisa que eu queria também dizer é que nós temos o Innovation Launchpad, que é a plataforma de inovação onde os alunos, vários alunos já, pelo menos 20, foram premiados e já estabeleceram suas empresas. Coisa nova, agora a gente vai começar a terceira ano que vem aqui, né? Então, existe muito incentivo para isso na Concórdia também, para os alunos lançarem seus negócios e isso é inovação, né? Eu estava respondendo uma pergunta aqui sobre astronomia. Tem a área de pesquisa de astronomia, paleontologia, na Universidade de Alberta. A Universidade de Alberta é extremamente diversa, é uma universidade bem grande. Quantos alunos? 35 mil alunos. Então, é difícil pensar numa área do conhecimento que não é coberta pela universidade. Então, eu vou deixar aqui o endereço, né, no chat da página da universidade, e lá vocês conseguem essas informações. Mas tem bastante coisa legal, né, para todas as áreas.
não só da área de IA. Eu estava falando aqui da área de IA, que é realmente uma área que se sobressai. A gente está acabando o nosso tempo. Gabriel e Manfred, vocês têm algo mais a dizer antes de eu passar a palavra de volta para o Brent? Nada a dizer, eu tô vendo que tá tendo muita pergunta no chat, pessoal. Com certeza não vai dar tempo de responder todas, mas se você ficou inspirado por isso, só começa a caçar. Então tem informação no LinkedIn, a gente colocou alguns links aí no chat. Eu acho que só se você começar a caçar, você vai começar a ver o caminho para chegar aqui da forma que é coerente com a sua carreira e seus objetivos. Eu só queria dizer obrigado aí, Levi, Gabriel e Brent também, e todos os outros colegas pela oportunidade. Foi muito bom conhecer vocês e vamos continuar em contato, e também com a nossa audiência, vamos tentar responder o que der também no futuro, tá bom? Obrigado. Vou encerrar também, desejando boa sorte a todos, né? E eu vou ficar aqui mais um pouquinho respondendo algumas perguntas, o que der para responder. E eu queria agradecer pelo convite e a parceria também do Gabriel, do Manfred, aqui nesse painel, né? Foi bastante legal. Obrigado, pessoal. Brent, so I guess we're done here, so I will turn it to you. Perfect. Thank you so much to our panelists. I trust that in that past half hour or so, there was nothing poorly said about myself. I'll put my faith in each of you three. All joking aside, these three represent what I think is great about the Edmonton region. Gabriel, representing the gaming industry here. We have 65 gaming studios, 3 AAA gaming studios represented, 630 software companies in the Edmonton region. Again, Amy is doing groundbreaking things in research and development in AI. The University of Alberta is ranked 3rd in the world for research and development. And that all comes from talent from the likes of Concordia University of Alberta that is putting out quality talent to bolster the innovation, entrepreneurship, AI, and software development fields. Thank you so much for your time today. Reach out to me. Again, I'm Brent Jensen, the Director of Business Development with Edmonton Global. Edmonton Global is an economic development agency that aims to be a one-stop shop for any of your questions. On that, happy Canada Day and happy Monday. Everybody in the world, all the major tech companies have been trying to recruit people to come and leave Edmonton and go to where they are. Because all those people wanted to stay here in the city, these tech companies ended up coming here and starting to set up shop to be able to work with the incredible people that we have. They could live anywhere in the world. So why do the smartest, most talented people choose the Edmonton region? They like to do things. They like more festivals than there are weekends, including North America's biggest, Fringe. Some of Canada's best restaurants, museums, art galleries. It's the rich culture. It has so many festivals. There's a real vibrant and fantastic cultural scene. There's always something to do. Inside and outside, the Edmonton metropolitan region is young, educated, and growing. Located in the heart of Western Canada, the region stretches from rugged foothills to prairie vistas. Edmonton has the most green space of any North American city, whether it's the lakes of Parkland County or the provincial parks of Strathcona County. The whole region is perfect for outdoor activities. The closeness to the Rocky Mountains is just tremendous all year round. My weekends are spent cycling and running with my family in a river park that's about 20 times the size of Central Park. And the people are just as open as the land. Maybe it's that we embrace and celebrate the cold weather. Or maybe it's the fact that a quarter of the population is first-generation Canadians. So it's a region that knows how to open up its arms and be very welcoming. They were understanding. You can always have a conversation with somebody. We're honest, and we just want to work together to build a better planet and build a better city. That means not just making sure you land on your feet, but helping you take the next step. It's a region of entrepreneurs where the dreams are big and people say yes to you. People will welcome you into the fold and they will do everything they can to ensure that you're successful. There's an incredible willingness to help, to provide advice, to do incredible things on short notice. And opportunity is affordable here.
with higher than average salaries and the lowest housing prices. It's a place where your investments are as safe as your family. From Sherwood Park to St. Albert, Bon Accord to Beaumont, the region gives you a chance to live that. TV Perfect Laugh. We're looking at places that were literally kids playing basketball in the street. This is the right place to build a family and settle down. Not only is it safe, but it has a lot of opportunities for your kids as they grow. It's about room to grow your business and a big friendly community who will help you find both. It's why people want to stay in the Edmonton region, and it's why your future is here. I love this place. I love the diversity. I love the opportunities. The world is huge and the sky is the limit.